Olá, sou o Dr. Écio Cunha, sou cirurgião bariátrico e bem-vindos a mais um Baricast, o nosso podcast sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Queria agradecer a Medtronic, que está patrocinando esse projeto para a gente, que o objetivo é o quê? É levar informação de qualidade, séria, para a população em geral, para a população da área de saúde, para outros profissionais, né? Para que a gente entenda um pouquinho a obesidade, a cirurgia bariátrica e todo o seu contexto multidisciplinar. Hoje, um programa interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre ortopedia e cirurgia bariátrica. Hoje nós temos aqui o Dr. Rafael Meneguzzi, que é cirurgião bariátrico parceiro nosso aí da Clínica Vitale já há algum tempo, e a honra de ter dois expoentes da ortopedia aqui, maravilhosos aqui, Dr. Zé Luiz Abel, que é ortopedista, especialista em várias coisas aí, né? O Dr. Lucas, também ortopedista. Você é mais joelho, Lucas? Joelho e ombro. Mas faz tudo também, articulações aí. Bom, muito obrigado pela presença, fiquem à vontade. O objetivo nosso é uma conversa aqui sobre ortopedia e cirurgia bariátrica. Queria começar perguntando qual que é a visão do ortopedista da cirurgia bariátrica. Que eu falo assim, a gente fala muito, todo programa a gente fala de preconceito. Preconceito de obesidade e preconceito da cirurgia bariátrica, porque eu falo que eu sofro preconceito até de colegas médicos. E a gente está trazendo as especialidades e acabamos de falar de cardiologia também, e os ortopedistas a gente percebe que são bem parceiros também, né, Rafael, de trabalhar junto, de encaminhar casos, né? Claro que vocês são diferenciados aí, mas queria saber a opinião dos dois aí em relação à cirurgia bariátrica do ponto de vista ortopédico. Bom, Écio, Rafael, Lucas, é muito bom estar aqui com vocês. Posso dizer que a vantagem de ter um cabelo branco, menos cabelo aqui, é que a gente já viu bastante disso e eu peguei a fase inicial da bariátrica, onde eu posso até dizer que eu era um cara muito averso a essa ideia. Tive até uma experiência muito negativa no começo dessa história com pacientes que não se deram bem com bariátrica. E aí eu fui um rival dessa cirurgia por alguns anos. Acho que até Écio lembra um pouco dessas histórias aí, né? Eu lembro. Cirurgias abertas, com muita complicação, fístulas e tudo mais. Eu acho que ainda estava muito no começo a ciência. O outro lado, assim, a profissão, faço um pouco de tudo, não. Hoje, cada vez eu faço menos de tudo e mais do que eu realmente me dedico nos últimos anos, que é praticamente a prótese de joelho e quadril, e um pouco também na área de infecção ortopédica. E a gente tem como um dos inimigos, né, das articulações dos membros inferiores, né, quadril e joelho, é o peso corporal, né? E o peso, ele se soma com outras coisas. A pessoa pesada, ela tem menos músculo, entra naquela coisa que a gente usa a expressão sarcopenia, do obeso, aí ele sente dor, ele fica todo inflamado. Então, a gente tem que lutar contra isso. Então, já é difícil falar de peso, né? E quando o paciente realmente abre espaço para a gente conversar sobre isso, eu conto um pouco dessa historinha, falo como era, como foi ficando e hoje o que vocês fazem com maestria, e eu tenho inúmeros casos para poder testemunhar, como se tornou um procedimento muito mais previsível, muito mais seguro. Então, de fato, dentro do que a gente usa na ortopedia de argumentação para melhora de qualidade de vida, a redução do peso corporal de uma maneira consistente e segura, ela faz parte desse programa. Então, aí que a gente criou essa parceria. Porque quando realmente você tem toda a razão, preconceito existe. Mas meu vizinho falou que não é para fazer, não. Então, assim, você fala, faça com quem faz bem, siga o protocolo correto, descarte outros problemas que poderiam, talvez, e também tenta, né, o emagrecimento sem a cirurgia. Aí você vê gente muito feliz com isso. Inclusive, eu ia falar que você caminhou a sua sobrinha para operar, entendeu? Muito querida, nossa, mudou a vida dela. É isso aí. Primeiramente, né, obrigado pelo convite, Écio, Rafa, Dr. Abel, sempre muito gratificante estar junto com ele. Bom, eu acho que, na verdade, a gente tem uma certa curiosidade entre a ortopedia e a própria bariátrica, né, principalmente em relação à prótese, né, o Dr. Abel é o alvo dele, eu também estou cada vez mais fazendo mais cirurgias em relação à prótese, e a gente vê que é o mesmo paradigma, né? O paciente chega lá e fala, tem meu vizinho ali que deu errado, amigo do vizinho do tio, sabe? E bariátrica é igualzinho. Então, desmistificar isso, e a gente só consegue fazer isso, demonstrando o que é. Eu falo para todos os pacientes que nós temos medo do quê? Do desconhecido, né? Isso aí. Então, toda vez que você apresenta o que é, como que faz, quais são os problemas que podem acontecer, quais são as vantagens, por que a bariátrica é tão feita, porque é um método extremamente hoje, né, que teve super avanço, igual o próprio Isabel falou, em relação à técnica, morbidade, tempo cirúrgico, né? E da mesma forma a prótese é igual, né? Então toda vez que a gente fala em artroplastia, eu, que sou um pouquinho mais novo, aí comecei a operar faz uns 10 anos. Isabel, ixi, Maria. Né? Mas já a gente teve uma mudança tão grande. Foi meu aluno, né?
Opa! E eu fui aluno do Zabel, não fui, não. Tô brincando, não fui. Eu fui aluno, fui residente. Então, a gente tem um avanço tão grande, né? Então, antes o paciente que operava prótese, todos iam para UTI, ficavam 5, 7 dias internado, e hoje a gente tem fast track, né? 2 dias ou até, né? A gente em 30 horas dá alta para o paciente, alguns. Então, é um avanço muito grande, tanto em morbidade quanto em pós-operatório, né? Pensando hoje em dia, a gente tem visto que alguns convênios têm solicitado a avaliação do ortopedista como obrigatório no pré-operatório. Não sei se você pegou alguns convênios já. Antigamente era mais, melhorou, mas já antigamente com isso. Era obrigatório todos os convênios, antigamente. Era. E o que vocês acham disso? Vocês acham que todo paciente em pré-operatório, falando um pouco de pré, devem passar com um ortopedista, independentemente de queixa, de problema diagnosticado, assim? Você acha que... Eu acho que no início, né, a gente ouvia bastante que uma das causas para o paciente operar bariátrica era a artrose de quadril, né? Então sempre teve Continua sendo uma comorbidade, né? Comorbidade. Uhum. E sempre teve isso. Até tem o tio da minha esposa que artrose de quadril, fez bariátrica e depois fez a prótese. Certo? Então acaba passando, né? Você pega os convênios que a gente mais utiliza aqui, né? Vem todos os pacientes para a gente fazer a cartinha, avaliar e tudo mais. Eu acho que assim, válido, porque eu acho que é super válido, né? Mesmo porque as orientações que a gente pode dar, tanto pré quanto pós-op, é importante. Porque eu acho que o pós-operatório do bariátrico, acho que é super nice, já tem super protocolo bem feito, mas o que a gente vê é que eu falo para elas, né, de uma forma até não legal, eu falo assim, eu conheço um monte de gente que era pesada e não tinha dor, e depois, às vezes, no pós, não segue tão afim com o pós-operatório, não se dedica em relação a trabalhar a musculatura, e vira uma pessoa que perdeu aí 30, 40 quilos, e acaba perdendo muita massa magra, e acaba tendo os hits da vida, né? Então, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói ali, não tem um diagnóstico tão grande, mas acaba tendo muita dor pós-op, né? Então, eu acho que a orientação, né, o que eu faço lá quando vem bastante avaliação, né, é orientar, certo? Então, no pré-operatório nem tanto, mas no pós-operatório que ela deve fazer um exercício de força resistida, de trabalhar a musculatura, porque ela hoje não tem tanto músculo assim. Então, a gente tem que trabalhar bastante para ela ter uma qualidade de vida, que é isso que ela quer, né? Ela está fazendo cirurgia não só para ficar esteticamente bonita, mas porque tem algumas comorbidades e porque ela quer viver com uma melhorar a qualidade de vida. E a intenção do pós-cirúrgico, paciente que emagrece, é desempenhar um exercício físico de uma forma, né, eficaz. Aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das consequências para o sistema musculoesquelético da obesidade. Acho que isso é fundamental, porque a população vem ganhando peso. Vocês sentem isso no consultório de vocês? Como você falou, a comorbidade é artrose, mas tem inúmeras outras aí, consequências aí, ligamentares, etc, etc. E a própria perda de músculo, né? Porque a gente ainda tem aquela cultura de que o obeso é um paciente saudável, né? Aí você vai ver a massa muscular, faz uma bioimpedância, não tem músculo. Quantos obesos a gente opera, cara? A gente faz por laparoscopia, normalmente passa a trocar, que não tem músculo. Não tem musculatura de parede impressionante, abdominal. parede abdominal. É sarcopênico mesmo, né? A musculatura dele está consumida. Bom, eu acho que é o seguinte, em relação o que o peso faz para o paciente, do ponto de vista das articulações, o que a ortopedia faz? A gente mexe com músculo, com junta, com osso. A gente sabe que, por exemplo, desgaste nas juntas, né? A gente mexe muito com quadril e joelho, mas vamos pensar em artrose, desgaste das juntas em geral. O problema é que a pessoa nasce já com uma certa tendência de ter alguns problemas. Então, a família que tem artrose de coluna, de joelho e tal, vai ter, os seus descendentes vão ter também. Onde você interfere com isso? Quais as medidas que você pode falar? Não, isso muda a evolução da genética da pessoa. É o jeito que ela se comporta na vida. Então, aquela pessoa que tem uma tendência de desgaste, de repente vai fazer um trabalho, um esporte muito intenso para os seus joelhos, talvez não seja uma boa ideia. A falta de ter uma musculatura adequada, o que vai levar a isso? Pequenas torções, pequenos machucados, e os machucados também causam desgaste. E o peso? Então, assim, isso tem muito a ver com o futuro ou não de um desgaste. Quando você fala da parte muscular, esse é um assunto também que vai longe, né? Porque você vai falar em osso, saúde do osso, força do osso, resistência para ele não quebrar. Tudo está ligado à força, à resistência do músculo. Uma pessoa saudável, que não teve uma doença que tirou a vida dela, está com 80 anos, o que realmente impacta essa pessoa? Se a parte de cabeça, cognitiva, Alzheimer, não está tendo isso, as doenças estão controladas, caramba, o que realmente atrapalha é a falta de autonomia, é o excesso de dor, é a questão da dependência e da sensação que a vida está acabando. Põe essa pessoa com peso, puxa vida, fica difícil. Então,
Se você reduz o peso antes disso, prepara a musculatura, deixa os músculos mais fortes, essa pessoa vai ter autonomia. Então, eu enxergo muito hoje o bariátrico, que nem o Lucas comentou. Eu comento algumas coisas, eu comento também no longo prazo. Eu falo, ó, se o seu médico indicou, se você tem uma avaliação psicológica, psiquiátrica adequada, se o endocrinologista está de acordo e você entendeu a sua cirurgia bariátrica, eu estou olhando em você daqui 20, 30, 40 anos. Então, acho que você vai ser uma pessoa que, além de ter um período de vida muito interessante, com o seu peso melhor, sua autoestima mais exposto e tudo mais, se você se cuidar bem, aí eu aproveito. Vocês devem orientar bastante sobre reposição vitamínica, cálcio, essas coisas e tal. Fala assim, lá na frente você vai ser um idoso mais saudável. Isso vai ser bom. Nossa, muito, muito bem falado, sabe? Isso eu concordo, muito bacana. Uma pergunta. O estrago que a obesidade faz no sistema, nas articulações, etc, etc. Quando você perde o peso depois, esse estrago a gente não consegue regenerar. Porque eu falo isso até uma dúvida que eu tenho. Você consegue melhorar isso ou você deixa de piorar? Eu acho que vai muito da idade do paciente, né? Então, você pega um paciente jovem aí que opera, que tem, né, todas essas comorbidades, mais indicação, eu acho que é um paciente que a gente consegue recuperar bem. Até que você vê vários, né? Às vezes eu vejo com o Rafa, vários pacientes aí que o cara opera, vira maratonista, rato de academia, entendeu? Então, acho que esse paciente é muito mais fácil. Mas, obviamente, a gente tem outro lado da moeda, né? Um paciente mais velho, geralmente aquela mulher que já tá um pouco mais velha, 40, 50 anos, já entrou na menopausa. Se eu falo pra minha mulher, isso ela bate em mim. Mas eu também, entendeu? Ela tem um suporte muscular menor, né? Claro. A gente sabe a partir de 40 anos a gente começa a perder massa muscular. Mais ou menos, né? 35, 40 anos a gente vai perdendo, né? Se a gente 35 já perde? E tem 50 menopausa também, que interfere menopausa bastante na musculatura. bastante, troca muito massa magra por gordura. Então, assim, eu acho que tem tempo, né? Agora, saber se vai recuperar ou não é mais difícil de eu acho que tem articulações que já estão bem no seu final mesmo, então aí não vai melhorar tanta coisa, mas pelo menos é uma coisa que a gente vai conversar também, prepara a pessoa melhor para a cirurgia, que é um dos fatores de risco de cirurgia, é a obesidade em si, né? Então tem, por exemplo, joelho especificamente. O joelho, até como informação, cada vez se faz mais prótese de joelho. Os Estados Unidos hoje fazem mais de 1 milhão de próteses de joelho por ano. Nossa. A gente faz pouco aqui, porque o sistema público de saúde não oferta. Segura, né? E mesmo no sistema privado segura não tem também, tanta né? oferta. Sim. Então, assim, a gente deveria estar fazendo muito mais. A proporção que se diz correta hoje é mais ou menos 200 próteses por 100 mil habitantes por ano. Então, é um número... Só vai aumentar, né? Isso só vai aumentar. Então, nesse universo todo de pessoas fazendo prótese, você tem situações que as juntas já estão muito gastas, e aí a cirurgia bariátrica vai aliviar o peso, mas ao mesmo tempo, naquela fase inicial que você perde gordura, você perde massa muscular também. Entendi. E às vezes até piora um pouco a dor. Entendi. Então, acho que é uma combinação. Ideal, antes que tenha o dano da articulação. Hoje melhorou bastante, né? Como o Zé Luiz falou, a suplementação hoje está mais fácil. Você acha, você tem acesso. Hoje, nossa, tem alguns... A gente tem agora alguns soros, algumas aplicações injetáveis aí, poxa, que você tem aminoácido para formar proteína. Hoje, sei que custa caro, mas hoje dá para suplementar até em algumas coisas mais em conta, a gente consegue. Logo após a cirurgia, isso. Logo após a cirurgia. Então, quando a gente começou a operar, nem whey protein a gente passava para o paciente. Não podia dar nada. Não, ninguém Esse paciente, o cara ficava 30 dias com líquido, como você falou, vamos falar um pouquinho da história aí. 30 dias só líquido, sem proteína. Você sabe que o aporte proteico você não consegue dar no começo, então hoje você suplementa com proteína, você pode dar aminoácido, você pode dar hoje, nossa senhora, é outra coisa. E hoje tem medicações específicas para a cirurgia bariátrica. Então, nossa, esse paciente... Às vezes ficava 3, 5 dias em jejum. Hoje dá comida do Hoje em dia ele come, líquido, né, fizemos bariátrica agora, teve uma que a gente acabou 3 da tarde e vai comer agora 8 da noite. E amanhã ele tá tomando whey protein. Hoje a internação de uma bariátrica é menos de 24 horas. Então mudou realmente, como o Luiz falou, é outra cirurgia. Os primeiros sofreram mais, coitadinhos, tenho dó. Né? Vocês acham que o ortopedista pode indicar uma cirurgia bariátrica? Eu acho que sim. Eu gasto bastante tempo com isso, viu? Eu recebo bastante. O paciente, na verdade, é um assunto delicado, você muito. falar em peso, né?
Eu tenho pacientes homens e mulheres obesos que, primeiro, para tocar no assunto, é no final da consulta, sabe? Que Se coisa, começar né? por aí, não dá certo. Quando você já ganhou o paciente, né? Aí eu explico... Olha que preconceito, gente. coisas de metabolismo, uma coisa que o pessoal não sabe muito bem, que a gordura corporal, ela inflama também as juntas. Então, solta um monte de substâncias do sangue, uma coisa chamada interdeucina e tal. Por que uma pessoa pesada tem dor nas mãos, no pescoço? Não está pesando em cima da mão, mas ela está inflamado o corpo, né? O corpo todo inflamado. Tem muita correlação com o paciente com dor crônica, né? Perfeito. Hoje que a gente tá... Aí quando você entra nesse assunto, a pessoa, é verdade e tal. E aí eu falo para a pessoa, qual que é o seu histórico de controle de peso? Aí todo mundo tem aquelas histórias loucas, né? Remédios, fórmulas mil. Aí surge, eu falo assim, sabe, lembra aquele filme do Casamento Grego? Eu espero a pessoa perguntar. E aí tem alguma coisa, você fala, eu gosto de cirurgia bariátrica. Aí a pessoa faz assim, Aí eu deixo para a próxima consulta. E aí vai. Tá, coisa, então, sim, né? eu indico, e muitas vezes eu sou o primeiro que indica de verdade. Não, eu sei que você. Foi por isso que eu até Então, perguntei, né? Sim. Você concorda? Eu concordo plenamente. Eu acho que tem muitos pacientes que já vêm, né? Porque eles já chegam para a gente e falam, eu tô acima do peso, né? Eu sei disso. Então já jogam a culpa antes de colocar os sintomas, né? E muitas vezes, realmente, né? A gente pega e fala, ó, tratamento da sua patologia, a gente precisa diminuir essa carga corporal, ganhar musculatura. Então, nós temos uma balança. E aí, sim, a gente orienta, indica, né, e tudo mais, né? Não que a gente vai lá e vai marcar a cirurgia dela. Vocês dois são cirurgiões, né? Fazem bastante cirurgia. Em relação a uma coisa que a gente vê muito no consultório também, aquele paciente que tem indicação de uma cirurgia ortopédica, não prótese necessariamente, mas um joelho mesmo, um ligamento. O que é melhor? Você é um cara que é um obeso que tem indicação de cirurgia bariátrica. É melhor ele fazer corrigir a parte ortopédica primeiro ou fazer a bariátrica primeiro? Fala do esporte, eu falo do artrose. Sim, eu acho que em todos os quesitos é melhor a gente perder peso, né? Certo? Então fazer a própria cirurgia bariátrica e depois a gente pensar na nossa cirurgia. Espera um pouquinho só, vou cortar. Tá. Primeira coisa que eu queria que você falasse. A diferença de operar uma cirurgia ortopédica no paciente magro e no paciente obeso. Que é isso, as pessoas não sabem a dificuldade que nós temos com cirurgia, porque a gente faz outra cirurgia sem ser bariátrica. Nós vamos operar uma vesícula num paciente obeso e num paciente magro, é outra cirurgia. Não sei, para vocês é assim também, não é? Totalmente. A articulação funciona isso também. Exatamente. Porque assim, as cirurgias em atletas por vídeo, a gente não tem tanta diferença, né? Em termos de dificuldade, porque, né, a própria cavidade é a mesma. Mas quando eu falo em trauma, né, absurdamente diferente. E todos os trabalhos que você vai... Prótese muda? Prótese. Muito, absurdamente. Quando você vai correlacionar a cirurgia bariátrica com a ortopedia, é tempo cirúrgico. Todos os trabalhos são idênticos. Complicação, às vezes, um fala aqui que é a mesma coisa, tudo mais, tardia, precoce, mas tempo cirúrgico e tempo de internação, todos são unânimes em falar que altera. Então, a prótese é uma cirurgia que ainda não dá para fazer com incisões pequenas, não é possível fazer por vídeo, não tem como. Então, tem corte, e o corte é um caminho até chegar lá dentro, certo? Se você pegar, como o Lucas falou, o que tem de estudo novo a respeito dos riscos principais, quais são os riscos de quem faz prótese ter um problema sério? Quais são os problemas sérios? Circulação, que é trombose, embolia pulmonar, infecção, né, que o pessoal chama de rejeição, infecção. É muito clara a proporção de infecção em quem é obeso e não é obeso. Quem estuda muito isso é os Estados Unidos, porque lá, além de fazer muita prótese, lá tem muito paciente obeso que se recusa a fazer bariátrica. Então tem um negócio meio dogmático às vezes. Você sabe quantos por cento de bariátricas são feitas no mundo dos pacientes elegíveis? Menos de 1%. Então, e tem países, Estados Unidos em especial, é bem complicado isso, né? Então lá a gente tem estudos mostrando o pessoal operando prótese de joelho em paciente com IMC de 55, 60, quer dizer, é um mega obeso. E eu já fiz alguns assim, vou dizer para você que foi assim, bem preocupante. E quando eu pego assim, graças a Deus tenho, né, batendo na madeira, pouquíssima infecção nas minhas cirurgias. Quando eu vejo o passado, né, a gente vê que a obesidade, ela está lá. Ela está lá. Porque tem a questão do tempo cirúrgico, tem a questão que a pele ela é difícil fechar. Esse obeso, ele tem muitas vezes pouca proteína. Ele é um desnutrido muitas vezes, né? Exatamente. Aí você, para grudar a pele e tal... E o fator inflamatório que você mesmo falou, né? Interleucina, necrose tumoral, é tudo mais difícil. Então, assim, eu acho que sim. Eu tenho alguns casos que eu acabo fazendo a prótese antes, quando eu vejo que a dor do paciente está tanta que até ele passar por todo o processo de cirurgia, emagrecimento, ele vai perder muita coisa também. Mas são exceções. A maioria a gente tenta que faça antes. Uma perda considerável de peso antes. Paciente jovem, né? A cirurgia que a gente vai ter em relação a lesões esportivas, por mais que ele lese, sei lá, tem um entorse de joelho, lese o cruzado. Ele consegue viver a vida sem esse cruzado até, né, ele ter condição de fazer a cirurgia.
quanto que vai ser, né, útil para ele a gente ir lá reconstruir uma cirurgia, que o tempo cirúrgico ele é pequeno, mas o tempo para ele ficar bom é longo, né? 9 meses, 1 ano, certo? Então, requer muito exercício, atividade física. Então, quanto que ele vai ganhar com isso, né? E o que o Rafael perguntou, quando o paciente tem indicação de bariátrica, qual cirurgia fazer primeiro? A cirurgia ortopédica, uma prótese, por exemplo, ou a bariátrica? Eu acho que a bariátrica, 99% das vezes, né? A exceção vai ser, como eu citei, eventualmente um desgaste que bom, capacitante. Para chegar no desgaste muito grande, já é uma pessoa que hesita muito em operar qualquer coisa que seja. Então, ela está receosa com a bariátrica, receosa com a prótese. Então, nesse caso, um limítrofe assim, eu vejo realmente a queixa maior naquele momento, a dor está muito intensa. Mas eu procuro que, pelo menos, converse com o cirurgião bariátrico de qualidade para poder ouvir o que tem que ouvir. Isso é outra coisa também que eu vejo, né? Muitas vezes quem acaba orientando o paciente não são vocês. A primeira orientação acaba vindo de outros e aí a informação não fica muito boa. Então, você tem que desmistificar de novo, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, Isabel. É impressionante como que a disseminação do que é a cirurgia bariátrica de verdade não está acontecendo. Né? A gente falou assim que na faculdade, você teve na sua faculdade, na nossa época não existia, tá, Isabel? Não adianta, mas você teve na sua faculdade matéria obesidade ou cirurgia bariátrica? Nós falamos isso aqui. Até hoje não tem. Tá? E esse é um problema, porque os velhos não conheciam, os mais antigos não conheceram. Então, você tem, como você falou, você tem medo do que você não conhece, pelo amor de Deus, né? E os novos não estão tendo, e isso é um problema até de pronto-socorro. Porque as pessoas que estão no pronto-socorro muitas vezes não sabem o que é cirurgia bariátrica. Eu costumo perguntar para as especialidades técnicas. Para vocês eu não vou perguntar, porque vocês não... O pronto-socorro muitas vezes não está nem preparado para esse tipo de paciente. Exatamente. Mas não é só pronto-socorro. Você falou Eu sei mais ou menos. Eu sei que você sabe. Elevação, sleeves. Não, mas para vocês faz diferença? Vocês acham? Não. Entendeu? Porque pro cardiologista faz, pro endocrinologista faz, pro nutricionista faz. E para vários... Agora, o cara que está num pronto-socorro, ele tem que saber a técnica. Esse cara complicou. Exatamente, pô. Um bypass ele pode ter uma hernia interna, o sleeve não pode ter. E a gente vê que 90%... Nós estamos até fazendo um curso agora de emergência em cirurgia bariátrica para tentar disseminar um pouco, porque para nós é difícil, porque fica complicado, porque o nosso paciente vai e fica totalmente desamparado, né? Então, o que a gente vê é isso. Não está tendo disseminação do que é realmente a cirurgia bariátrica, de como funciona. Isso faz parte. Gente, o Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia bariátrica. Tanto para o leigo quanto para o médico mesmo. Exatamente. E, cara, a porcentagem enorme dos médicos não sabe o que se trata. Então, vocês são exceção. Estão aqui, estão sempre com a gente. Nossa. Não, mas você falou de trauma. O paciente, o politraumatizado também, o atendimento dele está comprometido em praticamente tudo. A gente faz plantão de porta lá na cirurgia de urgência, eu já vi paciente em maca que não era adequada. Paciente chegar sem colar cervical, porque o colar cervical não cabia. Chega na emergência lá, não tem um esfigmomanômetro que caiba no braço do paciente. Então, agora você transporta isso para uma cirurgia ortopédica no paciente super obeso, que chegou politraumatizado. Então, não é só, assim, o negócio é mais fundo, não é só em relação à cirurgia, não tem conhecimento de obesidade mesmo. Com certeza. E é engraçado que isso é uma coisa que a gente nunca imagina, né? Quando eu lembro de trauma, você falou, uma coisa que com o passar dos anos você vai vendo. Uma pessoa fica presa nas ferragens de um acidente automobilístico. E eu já tive paciente. Você imagina um super obeso para você tirar de uma ferragem. Sim. São coisas que não passam pela cabeça das pessoas, né? Então, o mundo precisa melhorar um pouco, aí precisa acordar um pouco do problema que é a obesidade, meu. E eu lembro, a gente teve na PUC há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, um paciente igualzinho que vocês estão falando, né? Foi uma dificuldade, teve uma fratura de fêmur, ficou mais de 2 meses internado, que jovem, porque assim, não tinha como, né? Ninguém estava treinado na enfermaria, bem no início dele, quando ele chegou, foi aquele AUE, chegou um paciente super obeso, com trauma, fratura. Né? Então, mas que seja uma cirurgia simples, uma cirurgia corriqueira simples, uma colecistectomia no paciente super obeso, para quem não está acostumado, pode ser uma tragédia. Super obeso é a partir de quanto? De 50, IMC de 50, a gente chama. Não existe essa classificação. Os bariátricos que criaram, na verdade, o IMC acima de 40 seria obesidade mórbida, é que, para nós, faz muita diferença de risco cirúrgico. Né? O paciente, quando entra na superobesidade,
a gente aumenta, a gente foi ver índice de complicação, aumenta bastante. Então, a gente colocou esse limite aí. Era para ter algumas coisas assim de perda de peso pré-operatório, porque, por exemplo, o ideal seria que esse paciente perdesse mais peso para chegar num peso aceitável para a cirurgia. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Então é o seguinte, e o paciente de 25, 30 anos que está lá com IMC 50 não tem queixa de nada. Eu vejo esse paciente, ele não veio comigo por causa da minha queixa ortopédica, está acompanhando o pai, por exemplo. E o pai tem artrose, então tem um fator genético. É difícil abordar essa pessoa, porque ela não tem queixa ainda. Hoje isso deveria ser abordado, é como vocês estão falando. Eu deveria realmente, mesmo o paciente sem nenhuma queixa. Isabel, nós acabamos de conversar com os cardiologistas e esse foi exatamente o ponto. Ele não tem nada ainda. Exato. Ainda. E eu acabei de falar de outra coisa, que é aquela questão, eu sou obeso, mas eu sou saudável. Aí você pega os exames, o paciente, eu falei isso aí, o paciente tem esteatose, o colesterol dele está alterado, o triglicérides dele está alterado, a glicemia, ele tem 25, 30 anos, e ele tem uma glicemia de 99. Ele fala, não, eu fui no médico, o médico falou que eu sou saudável. Eu falei, desculpa, mas você não é, você tem 3 comorbidades, tá, que são relacionadas à sua obesidade. E a chance desse paciente ter com 50, acima de 50 acho que até mais, mas obeso mórbido, a chance dele ter diabetes ou hipertensão depois dos 50 anos é mais de 50% de ter um dos dois, estatisticamente falando. Então, assim, o jovem, ele ainda aguenta, o sistema musculoesquelético aguenta, ele está bem, né? E eu falo que esse corpito nosso foi feito para durar 50, 60 anos, e nós queremos durar 120. Estamos lutando por Então, aí. assim, se eu morrer não é problema, o problema é ter qualidade de vida, que você falou, né? O paciente poder ir no banheiro sozinho, amarrar um sapato, subir uma escada. Então, ele não tem ainda, mas a chance dele ter, não posso falar que 100%, porque na nossa opinião, até a gente acha que existem obesidades diferentes, tá? Tem obesidades mais deletérias, doutor Rafael? Obesidades que vêm são mais metabólicas e obesidades mais graves do ponto de vista de obesidade, que realmente você vê que as comorbidades são frustras ou praticamente nada. Então, a gente tem estudado essa parte metabólica. Quanto mais a gente estuda, eu acho que a gente sabe muito pouco ainda. Porque talvez o dia que eu souber mais coisa, eu tenha um remédio mais eficaz, que ainda não tenho hoje. Então, por exemplo, outro dia mesmo nós fizemos uma cirurgia de um paciente metabólica, não tinha 35 de MC, e foi uma cirurgia, assim, o fígado, o lobe esquerdo da paciente, pra você ter uma ideia, a gente costuma afastar com uma pincinha, não dava para afastar, tive que ficar uma pessoa só segurando o fígado para outra operar com o epíplon, que é a gordura que a gente tem dentro da barriga, enorme, e o paciente, você vê, o paciente só tem uma barriguinha e mais nada. Eu estava falando com os cardiologistas, a gente tem medo desses gordinhos saudáveis, sabe? Que ele acha que ele é saudável, e o cardiologista falou, o remodelamento cardíaco dele já é diferente, o ventrículo não funciona direito. Só você fazer um ecocárdio você já vai ter noção disso, mas meu triglicérides está no limite, a minha glicemia Ou seja, não é muito bem assim. A gente não está criando nenhum preconceito contra a pessoa obesa, né? Porque também isso me incomoda um pouquinho. É diferente você falar em gordofóbico e orientar uma pessoa pesada. Pois esse é um problema seríssimo hoje em dia. É um assunto difícil de abordar em consultório, mesmo fora do consultório, né? Isso aí é um argumento técnico importante para a gente poder falar para as pessoas, né? Não é a sua aparência, é o que dá dentro de você. Claro, é uma doença. Tá silencioso, é o que nós não estamos vendo. Eu costumo ser sou mais radical, então a gente está mais velho, já vai falando mais. Eu falo assim, eu tenho orgulho de ser obeso, eu tenho orgulho de ter câncer. É verdade. Exatamente. Pesado. Hã? Verdade. Pelo amor de Deus, não posso chegar num nível desse. Eu acho que E da hoje- mesma forma que a gente está falando em aumento dos idosos e tudo mais, na nossa área e tudo mais, aumento da obesidade no Brasil, né, tá em passos largos. Hoje, né? 63% da população do Brasil, 62% da população está acima do peso, no último censo que teve. 62%. Nos Estados Unidos, 75%. Você entendeu? Então, hoje, se eu falar de comorbidade, a obesidade no mundo mata mais que câncer. Sim. E quando fala a palavra câncer, eu brinco com os pacientes, assim, ó, desculpa, bate na madeira aí, você tem um câncer, eu preciso te operar, o que você ia falar? Ah, doutor, pelo amor de Deus, ontem, tal. E você fica com vergonha de conversar aqui comigo sobre cirurgia bariátrica, que é o que você sente no consultório lá. E acontece com a gente. Os pacientes chegam, assim, se sentindo fracassados. E a gente tem que mudar isso que, assim, o cara não pesa aquilo porque quer, cara. Não é tão simples que nem a gente acha. Sim. Que nós que somos razoáveis aqui, né? Não vou falar magro. Razoáveis, né? Não vou falar magro, né? Que o papo vai crescendo. Né? A gente não sabe o que é a vida de um paciente obeso mórbido, vamos falar.
Claro que tem aqueles que comem bastante, que abusam, que sempre tem. Mas existem pacientes que comem muito pouco, talvez menos que a gente, sabe? E tão pesados. E estão com MC de 40. Você entendeu? Por quê? Porque existe... Quanto mais a gente estuda obesidade, mais a gente vê que não sabe. Porque tem as aulas dos endócrinos que eu fico que nem louco, né? De fator genético, de fator de memória de gordura da célula. Eles acham, os endócrinos acham que, assim, que o nosso corpo ele tende a querer ficar com o máximo peso que nós já tivemos na vida. Tá, tem uma memória disso, então. Exatamente. Então, por exemplo, se o cara foi obeso, dificilmente, é muito difícil ele manter a perda de peso, porque o corpo está brigando com ele. E eu ainda falo que o nosso corpo ele não acha que a obesidade é uma doença. Para ele é uma poupança. Sim. Você vai lá e gasta o dinheiro todo que ele guardou porque você precisava ter. Eu falo, e ele está nervoso com ele, quer guardar de novo. Eu falo, se tiver uma terceira guerra mundial, Deus me livre, bate na madeira de novo. Quem morre primeiro, os gordinhos ou os magrinhos? Ixi, acho que os gordinhos vai demorar, porque estão com reserva. Tem reserva, só que isso a gente não pensa hoje. E a nossa genética é praticamente idêntica ao período paleolítico. Nós somos feitos para viver com escassez de alimento. Né? E hoje a caçada é certa, eu falo. Sim. Você vai na geladeira, senão você vai na despensa, senão você faz o quê? Mercado, liga. Né? Liga. A gente não pôs umas bolinhas para comer aqui. Não pode. Paleolítico aqui. Não pode. Muito bom. Então é muito legal. E é isso que acho que a gente tem que falar para a população, porque ainda essa cultura não está disseminada. Ainda o obeso é sem vergonha, ele não tem força de vontade, ele não tem opinião, ele acorda à noite e desce a geladeira. Sofre com isso. É difícil, não é fácil. Né? E a indústria de alimento joga contra. Descobriu, né, que açúcar e gordura é gostoso pra caramba, dá sensação de prazer, não dá? Você vai vender um negócio que não tem gosto, que não tem gordura, não tem gosto, não tem açúcar, não tem gosto. E a indústria fez outra coisa, ela juntou gordura e açúcar, né? Que na natureza praticamente nós não temos um alimento que tem os dois juntos. Então, eu falo que é a doença do século que nós estamos tendo. Com certeza. Vocês acham que o que o ortopedista pode fazer no pós-operatório, que eu acho fantástico. Acho que quanto mais a gente agregar no tratamento da obesidade, talvez a cirurgia seja um outro elemento, mas independentemente de cirurgia, não é multidisciplinar, né? Como que o ortopedista pode ajudar aí num pós-operatório de cirurgia bariátrica, por exemplo? Pode falar. Bom, primeiro eu acho que no pré-operatório, essa consulta pré também, uma das coisas importantes é avaliar do ponto de vista do que a gente falou, né? Se é um paciente que tem dor crônica, se é um paciente que tem alguma comorbidade, ou se é só um paciente que vai operar cirurgia bariátrica por outras razões. Acho que no pós-operatório a gente dá todo esse suporte em relação à importância da gente ter esse restabelecimento de massa magra, né? Da gente falar da parte musculoesquelética para esse paciente, falar da importância dele seguir sua risca, eu acho que é fundamental. E também ficar atento em relação ao processo de emagrecimento que acaba sendo rápido, né? Certo? Aos eventuais eventos ortopédicos que possam acontecer, né? Então, nós sabemos que a articulação hoje ele tem um envelope de função. Isso demanda muito de músculo e função. Se esse paciente perde muito peso rápido e acaba perdendo um pouquinho de massa magra nesse primeiro momento, a gente sabe que os ites da vida podem acontecer, né? Então, as tendinites, as bursites, isso causa incômodo e muitas vezes podem frear o processo de recuperação musculoesquelética desse paciente, né? Onde eu posso ir? O que eu enxergo, na verdade, é reforçar o que vocês, e provavelmente o nutricionista do time de vocês falam, né? A gente aproveita esse momento que ele está olhando para a saúde dele, talvez de um modo muito diferente de antes, né? Das mil dietas e regimes. E eu reforço muito os pontos do que olho lá na frente novamente. Então, assim, agora músculo, agora vitamina, agora massa magra, musculatura, como você falou. E eu cito exemplos de pessoas que eu vejo que não tiveram essa oportunidade e que hoje estão com fraqueza óssea ao ponto de fraturar vários ossos em pouco tempo. Tenho vários pacientes assim. Ou faz uma prótese e não consegue reabilitar porque não tem músculo. Esses são geralmente os bariátricos mais antigos ou até os bariátricos mais novos que abandonam. Eu queria até saber se isso é comum ou não. Que eu acho que isso é um ponto muito, muito fundamental. E talvez o que eu quero, quando vem o paciente pós-bariátrico comigo, eu dou uma passada assim, como é que você está orientado? Você está indo no teu médico? Eu ouço muitas vezes, eu não vou muito não. Então, assim, eu acho que aí que eu pego, resgato, falo assim, isso acontece assim, assim, assim.
É aí que eu acho que a gente consegue ajudar. Na verdade, a gente entra como auxiliar de vocês. Muito bem falado. Justamente é isso mesmo. O índice de abandono de tratamento é altíssimo, né? Porque o paciente melhora, esquece. E eu costumo falar que é o seguinte, quem tem diabetes tem que ir no médico? Por quanto tempo? A vida toda. Tem que tomar remédio? Doença crônica, né? Pressão alta? Também. Mesma coisa, doenças crônicas. Obesidade é uma doença crônica. Não é porque o paciente está magro que ele deixou de ter a doença obesidade. Ele tem uma obesidade controlada, igual o hipertenso, igual o diabético. Aquela coisa, né? O hipertenso fala assim, eu não vou tomar mais remédio porque a minha pressão tá boa. Mas tá boa por causa do remédio, né? Exato. Então, apesar de hoje estar muito mais fácil o acompanhamento, o paciente tem que deixar ser tratado. Uma pergunta também, né? Do leigo ortopedista aqui. E o paciente que fez a bariátrica há 15, 20 anos e recuperou todo o seu peso, está com artrose, o que vocês fazem hoje? O cara fez uma derivação, por exemplo. Qual é a abordagem hoje do cirurgião bariátrico para esse paciente já operado? Esse paciente operado, o que a gente tem que ter? O primeiro desafio é tentar trazer ele de volta para a reabilitação, que envolve nutrição, equipe multidisciplinar, psicólogo, medicamentoso, se for o caso. Existem cirurgias que você pode converter essa cirurgia numa outra cirurgia, é uma possibilidade, dependendo da técnica primária que esse paciente teve. Existem terapias endoscópicas que a gente poderia também diminuir o calibre das anastomoses associado com medicação e equipe interdisciplinar aí que poderia ajudar também. Então, você tem várias opções, desde cirúrgicas, mas sempre inserir de volta esse paciente na equipe interdisciplinar. A gente já falou aqui, a obesidade é uma doença crônica, difícil controle, não tem cura. E o apoio das diversas equipes, acho que poderiam ajudar bastante nisso. Na verdade, Zé, essas coisas marcam bastante. É importante falar que é o seguinte, menos de 1% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica voltam a ter o mesmo peso que tinha antes. Isso, todo mundo fala, menos de 1%. O reganho de peso é diferente, a gente considera reganho de peso quando reganhou 20% do peso perdido, que eu até acho exagero, mas a gente considera. Por exemplo, vou dar um exemplo radical. O paciente tinha 300 quilos, é verdade. Aí depois, operou, chegou a 130. Hoje ele está com 190 quilos. Isso é um reganho de peso? Não como era, né? Mas ainda é bastante. É um reganho de peso. E o pessoal olha para esse paciente e fala, nossa, olha, está com o mesmo peso que estava antes. Ele está 110 quilos a menos do que ele tinha, porque o pessoal esquece da imagem corporal. Você entendeu? Então, isso é importante de frisar. E saiu um trabalho recentemente até do brasileiro, do Ricardo Cohen, muito bom sobre reganho de peso, que é uma preocupação nossa e a gente sabe que eu queria ter um negócio melhor que cirurgia bariátrica para indicar, ainda não tem hoje. Você fala, qual que é o melhor, o que tem de melhor de resultado a longo prazo? É a cirurgia bariátrica, não dá para comparar ainda com os remédios que o pessoal mesmo fala, ainda não dá para comparar. Mas não é fácil porque o corpo, aquela que eu falei, aquela memória, ele quer voltar a armazenar, né? E aí, como o Rafael falou, tem já tem um monte de alternativas, mas a primeira é voltar a hábito de vida saudável. Não adianta. Porque esse paciente que voltou a ganhar o mesmo peso, ele come pior do que ele comia antes. Porque vou falar no caso do bypass, que você tem uma parte de desabsorção. Se eu pudesse fazer com que aquele paciente comesse igual ele comia antes com o bypass, ele ia emagrecer. Concorda? Com certeza. Não tem absorção inteira, ele tem que perder se ele comer igual. Para ele voltar a ganhar o mesmo peso, ele está comendo pior do que ele comeria antes. Sim. E isso a gente já sabe, que são alguns alimentos, bebida alcoólica, refrigerante, carboidrato, belisco calórico, a gente sabe, e os pacientes sabem também. A primeira coisa é mudar o hábito de vida. Aí, como ele falou, hoje tem os medicamentos que têm ajudado, né? Hoje os análogos de incretina, que as injeções estão usando muito, eles foram descobertos por causa da cirurgia bariátrica. É um fator metabólico da cirurgia bariátrica do bypass, que é o desvio intestinal. Temos usado com resultados satisfatórios. Somando as coisas. Somando, exatamente. Exatamente. Depois temos as questões aí de endoscopia, que eu posso diminuir o tamanho da emenda para restringir mais a quantidade do paciente, posso dar um ponto lá. E tem as cirurgias revisionais, que nós vamos até falar um episódio aqui de cirurgia revisional, que está crescendo muito no mundo. Nos Estados Unidos, pararam de dar as incidências, a estatística de cirurgia. Na última vez que eu vi, estava 13% das cirurgias bariátricas dos Estados Unidos eram cirurgias revisionais, quer dizer, cirurgias em pacientes que já tinham feito uma cirurgia bariátrica.
A gente é bem criterioso com isso, porque eu preciso do paciente. Sim. Eu falo que, quando eu falo com o meu paciente, eu falo assim, nós vamos jogar uma partida de futebol juntos, no mesmo time, nós queremos ganhar. Só que eu não consigo fazer o gol. Eu vou cruzar a bola, eu vou atrapalhar o goleiro, eu vou mexer na barreira, mas o gol é seu. Não tem jeito. E muitas vezes é muito mais falha de hábito de vida mesmo do que a questão da cirurgia. Então, quando a cirurgia tem algum componente, eu posso ter problemas na cirurgia, posso ter uma comunicação, uma fístula gastrogástrica, uma comunicação do estômago, ou a primeira cirurgia não foi feita adequadamente, a gente pega isso também, né, Rafa? Porque antigamente, quando era cirurgia aberta, tem cirurgia que o estômago está desse tamanho. Aí o estômago está grande, a alça não está no comprimento que hoje é considerável adequado, que é 20, 30 anos atrás. Mas a gente tem Seria, muita restrição. E o que é engraçado também é que o resultado de perda de peso de uma cirurgia revisional não é igual quando você faz a primeira vez, por fatores que nós estamos tentando estudar ainda, que provavelmente é metabólico, mas eu não sei exatamente o que, né? As revisões das próteses que a gente faz. O resultado também não é igual, né? Exatamente. Eu costumo... leva vantagem, né? Com certeza. Eu costumo falar que a barriga, não sei se serve para vocês também, que a barriga nossa é igual o carro. Você bateu o carro, leva na melhor concessionária do mundo, volta igual. Acho que o joelho parece mais o carro que a barriga. Porque fica tudo mais difícil, o risco é maior. Vai. Zero, fica. E deixa eu perguntar uma coisa, em relação a sexo, mulher e homem, né? Pelo menos eu pego no consultório muito mais mulher interessada nisso do que homem. É a realidade mesmo? A realidade vem mudando, né, Rafa? Hoje em dia, acho que até pela mídia, assim, os homens estão um pouquinho mais vaidosos também. E também estão um pouco mais informados, né? Sim. Hoje em dia, você vê... Quando nós começamos, era 82%. Eu lembro muitos anos atrás, eu fiz 82% era mulher que a gente operava. Eu não sei a proporção ainda. Você até fazia ultimamente aí. Mas deve ser aí uns 70, 30, ou até um pouquinho mais do que isso. É bastante mulher. Mas eu acho que também mudou um pouco a característica dos programas de saúde, né? Sim. Antigamente, você só ouvia falar em Novembro Azul. É novembro? Isso aí. Hoje tem uma preocupação um pouco mais com o hoje homem, em dia né? não. Hoje em dia tá, né? Uma preocupação um pouco mais com o homem, com a saúde do homem, mas de uma forma geral. Impressão pessoal, mulher. eu acho que a mulher sofre mais, é mais difícil que o homem, até de um fator que vocês falaram, a média de ganho de peso da mulher na menopausa, que perde hormônio, massa muscular, é de 5 a 8 quilos. Média. Você entendeu? Independentemente se fez cirurgia, se não fez, né? Então, a mulher tem a gestação que muda, você sabe, muda perfil de bacia, de osso. Você tem a questão de amamentação. Então, eu acho que a mulher sofre mais com a obesidade do que o homem. Eu acho que ela gestação e menopausa, né? A gente quase sempre escuta isso. Eu sempre pergunto, como que é a sua história da obesidade? Sempre foi uma criancinha obesa. Eu era magra até engravidar. É impressionante. Ou então eu era magra até entrar na menopausa. E porque também tem aquela cultura da gestação que ainda não acabou. Tem que comer por 2, né? Aí as mulheres querem engordar 20, 30 quilos. E do homem também, né? Que aquela barriguinha tem história, né? Mas eu acho que o índice de obesidade da mulher é pior do que do homem. Acho que elas sofrem um pouco mais que a gente. E a artrose tem cura? Cura não tem controle, uma pergunta para responder para a turma aí. A artrose tem cura? Uma perda de peso expressiva conseguiria... A artrose também é uma doença crônica, a gente tem sempre o cuidado evolutiva também, né? Evolutiva, você vai morrer com ela, mas nunca dela, né? Cuidado em relação à cura, né? De doenças crônicas. Tem o controle. Eu acho que muita assim, a gente tem muito recurso hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe tão pouco, a gente tem muita coisa que a gente já está sabendo. Então, por exemplo, por que dói uma artrose? Dói porque inflama, dói porque tem um atrito, dói porque tem nervinhos lá, dói porque a pessoa já está com o cérebro tão impregnado da dor que ela fica sensibilizada por isso. Se você atua em todos os pontos, olha, eu diria que essa artrose está lá na ressonância e no raio-x, mas a pessoa não tem dor. Então, talvez seja assim, a doença não cede, mas o sintoma, que é o que faz mal, cede. E às vezes por toda a vida. A gente tem muita desproporção entre margem e função. O que a gente vai tratar na artrose é a função. Então, acho que todo mundo tem emblemático alguns pacientes que tem uma radiografia que você deixar para 10 cirurgiões aí, os 10 marcam a cirurgia, e a função do paciente é ótima. O paciente ativa, que não tem dor, arco com movimento completo e tudo mais. Tudo isso vai de cada paciente, né? E de como ele trata a artrose. Então, a artrose é um caminho que ele consegue dar passos para trás, mas nunca zerar. Por mais que a gente faça, esse paciente tem uma indicação cirúrgica de uma prótese, né? Ele tem ainda a doença da artrose ali, né? Isso, realmente, tem artroses que doem muito pouco. E assim como você falou que tem alguns obesos que realmente se mantêm saudáveis, são menor quantidade,
Existe, mas assim, é que o processo artrose é uma doença do corpo todo, na verdade. A gente não pode falar só artrose do joelho ou do quadril. Pessoa que tem tendência à artrose, tem gente que tem tendência a câncer, tem gente que tem tendência a doenças cardíacas, tem gente que tem a genética para ter artrose. Então, eles vão ter no corpo todo, em graus diferentes, e aí sim a redução de peso, mecanicamente nas pernas e na inflamação do resto do corpo, ok, que a bariátrica vai dar muito resultado nessa pessoa. Uma outra coisa que eu vejo, eu não sei se vocês orientam isso ou não, eu vejo muito a questão, por exemplo, o paciente ou obeso, ou que eu falo dos que fizeram cirurgia bariátrica, ele quer ir para academia, ele quer mudar de vida. Ele vai para academia, aí tem o educador físico, o personal, o cara... Aí o cara machuca. Não sei se vocês veem muito isso daí. Você não acha que pode estar exagerando um pouco na questão de crossfit? Eu morro de medo no pós-operatório. Eu libero os pacientes, a gente libera com 30 dias. Falei, pode jogar futebol americano. Eu brinco com eles, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que aí tem muito do perfil psicológico da pessoa também, né? Aquele que transfere toda a ansiedade, que era a compulsão da comida, para alguma outra atividade, esse de alto risco. Ele vai realmente exagerar, ele vai para o exagero tanto da atividade, como é o cara que vai buscar, às vezes, meio desrespeitoso falar o cara, né? A pessoa vai buscar aí uma suplementação fora do padrão, então começa a tomar hormônio e tudo mais. Então, sim, eu vejo um risco nisso. Uma pessoa dizer normal, o obeso em geral, a não ser que aquele que fez uma prática esportiva ao longo da vida, existem esses, a maioria, na verdade, não. Nessa população que vocês disseram predomina a mulher, elas, nesse processo de ganho de peso, ela geralmente foi parando com a atividade física. Elas não conseguem realmente retomar rapidamente. Eu acho que o risco desse que você está dizendo para mim é o paciente mais jovem que faz bariátrica e o paciente que já teve nos seus antecedentes, principalmente de origem psicológica, psiquiátrica, alguma tendência à compulsão, alguma tendência de bipolaridade. Esses eu acho que são de risco. A gente tem que tomar conta deles. O que eu vejo muito é aquele paciente que realmente, ao contrário, né, de como eu falei, ele faz cirurgia bariátrica, está num ótimo resultado em relação ao ganho de peso, saúde ótima, fazendo atividade física, ela chega lá, mas eu nunca tive nada quando eu estava mais pesado e agora eu tô cheio de dor, né? Então, acho que vai muito do perfil do paciente, realmente. Nunca teve essa idade, né? Com certeza. Isso também é outra coisa, também falo isso aí. Eu falei, eu fiz bariátrica faz 20 anos, falei, agora tô com dor, eu falei, poxa, mas... Mas com certeza também, ele tá mais exposto, né? Sim. Então, só machuca quem tá exposto, só vai ter uma lesão na academia quem tá fazendo academia, e antes ele não fazia. O crossfit, né, que tanto todo mundo fala, né? Pois é. Que eu falo que cada box de crossfit eu fico mais feliz, né? Você vai ser cancelado, hein? Mas assim, que na verdade, eu acho um baita esporte, né? Falando sério agora, eu acho que é um esporte que une ganho muscular, parte cardiorrespiratória, que talvez nenhum outro tenha. Mas é que você olha do lado, tá lá o Zabel que faz 10 anos o CrossFit, tá aí o primeiro dia lá e eu quero fazer o que ele faz. Então você mistura muito nível, você tem uma mistura de níveis ali muito grande. E é um exercício de alta performance, que quando você quer fazer algo que você pensa no CrossFit, argola, barra e tudo mais, não é qualquer um que vai fazer, que nem vai conseguir fazer, por mais treinado que seja. Certo? Então, eu acho que mistura muitos níveis ali e aí você acaba tendo algumas alterações aí. Então, Rafael, considerações finais aí, que impressionante já passou. Passou. Eu acho muito válido, né? É muito importante que tenhamos ortopedistas nessa luta em relação à obesidade com a gente. Hoje em dia, o ortopedista, ainda na maioria das vezes, não é um profissional que é obrigatório na lista, né, para liberação. Como eu falei, né, inicialmente, alguns convênios já tem sido exigido, mas que acho que vale salientar, vale a mensagem que o ortopedista tem um papel fundamental, tanto no pré quanto no pós-operatório. Questão de exercício depois deve ser feito, o controle da massa muscular, tudo isso a longo prazo acho que vai trazer um benefício para os nossos pacientes. Então acho que vale a pena os ortopedistas também se atentarem a isso. Quando pegar um paciente no consultório, não é uma simples carta para liberação para uma cirurgia. Esse paciente ele precisa de uma orientação pré e pós-operatória, porque muitas vezes a gente vê uma cartinha na paciente, uma coisa que eu vejo, paciente apto para a cirurgia bariátrica. Tudo bem, isso eu já sabia, né? Porque eu pedi isso. Mas o paciente ele tem isso daqui, interessante que seja trabalhar isso. Então fica a mensagem para olhar para esse paciente, que a gente tem coisa para trabalhar com ele no pós aí também.
querem falar um recado, alguma coisa aí? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Um bate-papo super agradável lá dos amigos de vocês. E eu acho que quando a gente está falando, o objetivo de todo mundo aqui, tratando as doenças dos pacientes, é trazer qualidade de vida para o paciente. Então, a cirurgia bariátrica veio, né, como melhora de qualidade clínica, principalmente, mas a gente sabe o tanto que é importante a parte musculoesquelética para a qualidade de vida. Então, eu acho que essa parte multidisciplinar é extremamente importante e necessária para o paciente. O meu encerramento aqui é muito na visão que o tempo tem mostrado para mim cada vez mais isso, com inteligência artificial, com robô operando. A gente tem que ser gente, a gente tem que olhar o paciente, eu muito além do joelho dele, você muito além da osteatose dele, do fígado. E nesse cenário todo, colocar cada coisa, que hoje tem tanta coisa boa para a gente poder ajudar. É muito legal ouvir vocês falando assim, a coisa é multitudo, né? Então tem o remédio, tem o exercício, tem a nutricionista, tem o educador físico, tem o fisioterapeuta. Nisso nós somos um time mesmo, né? E eu acho que o ortopedista tem um pouquinho de tendência de ser meio simplista e olhar muito aquela articulação. Isso eu acho que é um problema da nossa raça, viu, Lucas? Então, assim, a minha reflexão aqui é assim, acho que a gente tem que orientar os novos médicos, mesmo os mais antigos, olhe o seu paciente no seu todo. No paciente que pensa numa possibilidade bariátrica para si ou para alguém querido seu, procurar profissionais que tenham essa visão do todo, sabe? É muito mais do que uma técnica, tudo mais do que uma oferta de um tratamento. É ser médico na sua essência, melhorar o todo daquela vida. Fantástico. A gente está se perdendo isso, né? A gente, exato. Uma pena. Eu acho que o mundo Mas é cíclico. Vai resgatar, porque o mundo é cíclico, porque não pode continuar tem assim, alguém né? Que tem esse talento, que vai se destacar no seu meio, por causa de ser tecnicamente muito bom, isso tem que ser. Sim. É a parte do princípio que vai ser uma cirurgia perfeita. E cuidado todo, cuidado, o carinho, com o acolhimento, a informação. Olhar no olho, né? Olhar no olho, passar a informação, entender, ser empático, pronto. Aí você tem uma fórmula perfeita para a cirurgia dar certo. Fantástico. Nossa, fantástico esse encerramento. Gente, uma honra tê-los aqui. Nossa, obrigado obrigado pela presença, Rafael, Lucas. Nossa, muito bom, bate-papo ótimo. Espero que tenhamos outras oportunidades de que a gente sempre aprende. Falei, nossa, quanta coisa a gente aprende. Acho que vocês aprendem um pouco também, a gente aprende. Queria agradecer a Meditronic mais uma vez pelo projeto. Obrigado a todos e até a próxima.